Eu sempre fui muito quietinha. Né? Mas não namorava com seu esposo? Não conhecia, não. Conheci ele com meados de 14 para 15 anos. Nossa, então tem muito tempo que vocês estão juntos. Foi praticamente o primeiro namorado, né? Nossa, que lindo. E aí começaram a namorar? Sim. Dava trabalho, viu? Dava trabalho. Ai, mas namoro de adolescente… Eu falo que hoje em dia ele é meu diamante lapidado, né? Que eu tive que lapidar muito aquela pedra. Você comprou na planta, né? O quê? Construiu, Tava fez, nascendo moldou. ali, eu moldei, minha filha. Hoje é um diamante, mas Tava é na bruta, terra pedra. ainda com a plantação em cima. Você foi lá capinar, né? O quê? É o diamante lapidado. Maravilha. E daí vocês foram se envolvendo, e daí veio a sua filha mais velha. Sim, aí veio a Kailane. E foi aí que você começou com as unhas. Sim, quando ela tinha 1 mês para 2 meses, já comecei a trabalhar fora. Não amamentei. No final do resguardo, praticamente. Sim. E qual foi o baque de todo mundo quando você engravidou? O problema não foi a primeira gravidez, o problema foi a segunda, né? Porque quando ela tinha 4 meses, eu engravidei de novo. Érica do céu! O problema não foi nem a primeira, mas a segunda nem eu acreditei. Com 4 meses você Sim, engravidou. engravidei. 4 para 5 meses. E nessa vocês trabalhando… Você trabalhando com as unhas… Eu fazendo ela as ficava com unhas quem? com a minha sogra. Então Gente teve uma do rede de céu. apoio também, sempre, graças a Deus. Eu falo também, se hoje eu estou onde eu estou, porque eu sempre tive uma rede de apoio. Mas eu acho que é bem importante você falar quantos anos tinha seu esposo também na época. 16. A mesma Porque idade. Então, mas é que as pessoas escutam e às vezes acham que era uma pessoa mais velha. Mais porque ele velha, mas não. assumiu, teve com ela, acompanhou. Porque hoje as pessoas veem uma menina de 16 anos grávida, ela tem toda uma responsabilidade. O Sim. menino faz o quê com essa idade? Vaza, mas Então é sempre foi assim. muito, muito interessante Ele sempre falar foi isso. um homem muito cabeça, assim. Deu trabalho, deu, porque é coisa de moleque, né? Mas ele nunca deixou faltar nada pros meus filhos, nem pra mim. Dentro das condições que a gente tinha, né? Então isso, não tô puxando sardinha, amor, pro seu lado, tá? Mas, que é verdade, tem que falar. Ele sempre teve comprometimento com isso. Então ele honra muito a família. Então nunca faltou nada. O dinheiro que ele pegava… Ele recebia por semana, não esqueço disso. Eu me dava na minha mão, ele falava, vai comprar o leite, a fralda, o Danone e a bolacha das crianças. Você que administrava. O Só dinheirinho. isso, porque se ele me desse mais, eu gastava. Isso eu comprava, eu administrava. Ele me dava exatamente o que eu podia administrar. Exatamente, porque eu sempre fui assim, mão aberta, sabe? Tive que moldar isso em mim. Mas sempre foi um Nossa, homem E que… você Érica, conseguiu que mudar isso luta. com o passar do tempo? Mudar o quê? A sua parte financeira, em como gastar, em como… Se eu te falar que eu aprendi isso tem menos de 1 ano, você acredita? Ai, que bom. Então eu tenho salvação, Rafa, ainda, viu? tem. Mas isso é Vou uma conversar dor… mais com a Érica. Isso é uma dor de 99% das empreendedoras. Mas eu não sei se Principalmente da área você da tem a beleza. mesma visão. Eu discuto muito isso, que às vezes o não bem financeiro que a gente tem com a gente mesmo, no não saber administrar, vem de uma história de vida. Bem, Ah, sim. Eu já conversei as crenças, né? Não, e nem as crenças, pela história que você passou, pela Também. necessidade, pela falta. Quando você começa a ter, você fala, eu vou, não vou, não. Sim, Exatamente. são todos Sim. traumas. Mas uma coisa que você falou é interessante. Nós que somos profissionais da beleza, a gente tem uma necessidade de estar sempre bonita. Exatamente. Eu sei que eu tenho um problema seríssimo com maquiagem. Porque eu tenho muita maquiagem. Eu tenho loja de maquiagem. Então, eu tenho muita maquiagem. Hoje, de uns meses pra cá, eu consigo me controlar. Porque, por exemplo, quando eu tô com meu namorado num lugar, eu olho, Aí ele, compra, amor, compra. Eu falo, não preciso. Por exemplo, base. Gente, eu não preciso de base. Porque a base demora muito pra acabar. Uhum. Aliás, eu tenho muito tudo. Gloss, eu tô com um problema seríssimo com gloss. Eu sou com roupa. Roupa, eu dei uma diminuída. Eu sou com sapato. Porque eu tenho um estilo um pouco Meio alternativo. compulsivo, né? Então, eu tenho um brechó que eu gosto muito. Beijo, Nina Flores. Eu amo vocês, Nina e Alê. Semana que vem eu tô aí. Que eu compro muito. Mas enfim, eu compro roupinhas assim. Acho que eu não tenho um problema muito grande com roupa. Mas eu tenho um problema muito grande com maquiagem. E aí, a gente precisa de acessório. Que, Uma por coisa exemplo, a gente puxa grava. outra, né? Você trabalha lá no estúdio, e aí vem a tendência de brinco, que aí tem o Sim. colar, que aí tem a pulseira, que aí tem a unha, que aí tem o esmalte, e aí tem a jaqueta, e aí tem… É uma loucura.
Tem homens que não entendem isso. Não, eles nunca vão entender. Graças a Deus, o meu homem entende. Ele entende mais do que eu. Que bom. Eu ia dizer o meu, não. É, o meu também não entende. Ele fala, amor, você não precisa. E realmente. Só que eu descobri recentemente, numa terapia, que o que eu tenho essa compulsividade com roupas… É uma fuga. É uma fuga, porque eu já, em algum momento da minha vida, eu passei por alguma situação. E realmente, até contei recentemente no meu Instagram. Porque todo lugar que eu fosse, eu precisava de uma roupa nova. E eu nunca contei isso, assim. Eu contei recentemente só no Instagram. E aí, eu conversando com na terapia, né, com a psicóloga, ela falou assim, por quê? Aí, fizeram essa pergunta pra mim, né? Eu falei, eu sempre pergunto pra todo mundo, agora chegou a minha vez. Aí, chegamos num determinado assunto que ela me fez entender que por um momento que eu passei na minha juventude, quando eu era criança, passei por uma situação. Eu estava chegando numa festa e assim, meu pai funcionário público, minha mãe dona do lar. E minhas primas todas usavam roupas bonitas, novas. E eu estava com a mesma roupa que eu passei o final de ano, que eu ia para os aniversários. Era a roupinha de De festa. sempre, a roupa de sempre. Porque Pra mim, tava antigamente, tudo a bem. gente que era classe média baixa, tinha roupinha de sair. Sim, aham. E comprar roupa era só final de ano, né? Pra Exatamente. Natal e Na Ano minha Novo. casa era assim Na também. minha casa também. E tudo bem. Aí, chegando no aniversário, uma prima falou… Tinha 3 primos, falou assim, você vai vir com essa roupa? Tá todo mundo com roupa nova aqui. Isso era uma ferida que eu tinha. E eu não sabia. Então, por conta disso, eu cresci com Aquela necessidade aquela de necessidade ter a roupa de nova ter pra ir em todos os lugares. Exatamente. Aí, hoje em dia, eu consigo me poldar, sabe? Eu consigo administrar melhor. Mas demorou pra eu entender isso. E eu falei, faz sentido. Né? Então, uma ferida que eu tive muito tempo atrás desencadeou pra minha vida. Uma coisa assim. E é maior que a gente, não é? É maior, é maior. Eu muito falo maior. isso com calçada, assim, eu vejo que quando eu estou emocionalmente abalada com alguma coisa, ou eu compro muito sapato, ou eu como. Por isso que você tem sapatos belíssimos. Aí eu, só que isso não é bom. Aí quando eu começo assim, aí eu falo assim, gente, tem o lado bom da coisa. aí eu começo assim, gente, tem alguma coisa que tá errada. Quando eu começo a comprar, por exemplo, eu preciso de um tênis branco. Aí eu tô com 3. Daí eu olho e falo assim, alguma coisa. Uhum. Tá, aí, isso é terapia. Daí eu já começo a pensar onde é que tá, porque às vezes é inconscientemente e eu nem tô sentindo nada. Por mim, eu não sinto É nada. assim mesmo. E daí vai indo. Também, às vezes, é força do hábito. Também. Não, amiga, é quando eu tô descontrolada mesmo. Às vezes é força do hábito, porque você precisa sempre… Eu acho que isso eu consegui trabalhar, assim, sabe? Mas teve uma época, por exemplo, maquiagem no olho. Sempre tinha que estar diferente, sempre tinha… Como que você faz, gente? É. Não tem como. Hoje em dia, você olha, é sempre a mesma. Marrom, Sempre as mesmas tonalidades, os mesmos efeitos. é isso. Porque é o que funciona. Uhum. Eu faço o que funciona, mudo o batonzinho Verdade. e acabou.